Amém, irmãos? Os irmãos sabem que nós estamos, nesta semana, passeando nos Salmos de Romagem, fazendo uma referência bem clara de que nós somos peregrinos em direção à nossa cidade celestial, em direção ao nosso templo vivo que está no céu, como está escrito lá no livro do Apocalipse. O Senhor habitará no nosso meio. E esses salmos de romagem que eram entoados pelos peregrinos que estavam indo a Jerusalém para adorar, eles nos deixam um modelo de como nós devemos passar a nossa caminhada aqui na terra e o que nós devemos estar dizendo uns para os outros no decorrer dessa caminhada. O salmo de hoje é o Salmo 126. É um salmo que nós não sabemos qual é o seu autor, mas ele tem uma história muito bonita. A maioria dos estudiosos defendem a ideia de que esse salmo é um dos salmos que foi escrito mais tarde. Ele teria sido escrito já depois do cativeiro babilônico, como um agradecimento daqueles irmãos que ficaram 70 anos cativos na Babilônia e que tinham recebido da parte de Deus a promessa que havia se concretizado. Ciro havia baixado um decreto e agora todo o povo de Deus podia voltar para Jerusalém para reconstruir a sua cidade, para reconstruir o templo e adorarem ao Senhor Todo-Poderoso. É que o irmão Paulo tem uma voz muito bonita, diferente da minha, né? Aí ele dá uma sonoplastia e a minha voz fica... Eu acho que... Eu tirei já. Tá bom? Amém? Graças a Deus. Então, nesse Salmo de número 126, que é escrito justamente nesse período, vocês sabem, a gente já comentou aqui algumas vezes a respeito de como Deus enviou juízo ao seu povo e por meio do rei da Babilônia, ele trouxe destruição a Jerusalém, ao templo, mas ele havia prometido que o remanescente fiel prevaleceria e seria trazido de volta. E isso aconteceu, irmãos. E esse cântico é um cântico que tem para mim e para você a motivação para que de fato possamos buscar a alegria no Senhor. O título da nossa mensagem é essa: a alegria que vem do Senhor. Nós vivemos num mundo em que a alegria inclusive virou uma indústria. A indústria do entretenimento. Muitos lugares do mundo já voltaram seus campeonatos de futebol. Alemanha, se eu não me engano, Portugal, a Espanha, a Itália estão já contando os dias para voltarem os seus campeonatos, ainda com os estádios fechados, porque o povo precisa se divertir. Há pouco tempo atrás houve mais uma ou duas edições já daquele tão famoso evento esportivo, o UFC, onde a violência é institucionalizada. Durante esse período de pandemia ficou famoso também as lives dos cantores que não podiam mais fazer shows e tinham que ganhar dinheiro. Então alguém teve essa ideia, né, de fazer essas apresentações ao vivo pelas plataformas que eles costumam chamar, né, plataformas de vídeo, entre elas eu acho que o YouTube, e com certeza muito dinheiro por trás disso. Esse é o mundo que a gente vive. Todo mundo quer alegria. Por que você acha que nós estamos cercados aqui por um bar e aqui do nosso outro lado tem um restaurante, sorveteria, e sempre na frente da gente a gente brinca, né? São 2 túneis que ficam aqui que a gente diz que é o salão de festa da rua. Todo aniversário, todo evento aqui na rua é feito nesses 2 túneis que ficam aqui. Eu acho que durante o dia é uma oficina, né? Alguma coisa assim. Então todo mundo quer se alegrar. Mesmo nesse período de pandemia, as pessoas querem alegria.
Crianças muitas vezes passam horas e horas, viu, crianças, na frente de uma televisão, de um celular, assistindo, né, desenhos e youtubers que muitas vezes não tem nada de bom para ensinar, infelizmente. E nós como pais temos que estar atentos, faz parte da nossa responsabilidade. Então a gente tem que refletir, irmãos, que tipo de alegria a gente está buscando aqui. Há uma alegria que vem do Senhor. É a alegria que me motivou a estar aqui com vocês nessa noite. Passei um dia de muita dificuldade, a semana tem sido muito difícil. Os últimos meses tem sido muito difícil, mas a minha saúde está um pouco debilitada. Fique tranquilo, eu não estou com Covid. Mas eu tenho um problema muito grave, sempre tive problemas respiratórios graves desde pequeno. Eu tenho uma inflamação na sinusite, quando ela inflama, eu fico com o corpo todo dolorido, as juntas doloridas, uma dor muito forte aqui por causa do acúmulo de catarro. Mas já estou tomando remédio, já estou expelindo o catarro, mas o corpo está muito dolorido, né? O irmão José já começou a me dar a notícia de manhã de que o chikungunya, que era para ter pego Buda, não fui eu que mandei pegar Buda não, viu? Foi ele que se levantou a mão. Os irmãos estavam lá no dia, não foi? Quem é o próximo? Ele disse, sou eu. Eu acho que o chikungunya, rapaz, esse chikungunya é do cão. Porque é na casa da frente, ele veio para cá. Olha para isso. Não foi ele que disse que queria? E aí ele veio e bateu aqui no lugar. Caio aqui também chikungunhado já. Cadê o outro chikungunhado? Quinho, né? Todo mundo já está chikungunhado aqui. Então, eu achei até que era o chikungunya comigo, mas não sei se é, né? Eu acredito porque os meus sintomas são muito parecidos com os sintomas que eu já tive no passado de sinusite, porque a minha sinusite é um pouquinho grave. Então, mas há uma alegria, mesmo quando a nossa saúde não está bem, quando a nossa vida emocional não está bem, eu sei que a vida de vocês financeira está muito bem, né? A minha não está tão bem, mas há uma alegria, né? Há uma alegria. Mesmo quando sua vida financeira não vai bem, é uma alegria. Tem gente que se inscreveu lá no programa do governo, não saiu o dinheiro da pessoa, mas é uma alegria, meu filho. É uma alegria. E eu estava hoje meditando assim, vendo isso, né? Quando o Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 6, aquelas bem-aventuranças que são seguidas pelos ais, diferentemente lá de Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 6, Jesus apresenta 4 bem-aventuranças e 4 maldições, ou 4 ais. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus apresenta só as bem-aventuranças e são mais do que 4. Mas Jesus está dizendo ali, bem-aventurados são os que choram. Que tipo de choro? Esse daqui, irmão, que a gente vai ver. É um choro que é misturado com alegria, porque a gente sabe que está na direção certa. Eu não sei você, irmãos, mas é bom demais andar com Jesus, por mais doloroso na carne que seja, por mais que as pessoas nos odeiem sem motivo, por mais que as pessoas nos maltratem, por mais que pessoas que muitas vezes deveriam nos tratar muito bem, nos tratem mal, mas vale a pena ser crente, irmão. Acredite nisso. E esse é o louvor, porque aqui é uma canção de romaria. As pessoas estão indo para Jerusalém adorar, e muitas pessoas dizem que essa canção ela foi cantada pela primeira vez naquelas levas. Vocês sabem que o cativeiro babilônico, aqueles que estavam cativos lá na Babilônia, eles voltaram em 3 grandes levas que chamam, né? Ou 3 grandes movimentos de pessoas, por assim dizer. Primeiro, vieram com Zorobabel, depois com Esdras e por último acho que com Neemias. Eu não sei se nessa mesma ordem, mas foram esses 3 homens que lideraram o retorno daqueles que estavam no cativeiro babilônico para Jerusalém, para o território lá do povo de Deus. Mas o mais interessante que a gente vai ver aqui, eu estou fazendo só uma apresentação para a gente entrar no Salmo. O mais interessante é que a gente muitas vezes pensa o seguinte: glória a Deus, eu voltei para minha terra, e vem uma alegria maravilhosa. E às vezes a gente fica assim, do ponto de vista até positivo, cheios dessa alegria, mas os desafios continuam. E é isso que vai aparecer aqui no Salmo. Eles estão louvando, mas de repente nos versículos finais ele diz de novo:
os que semeiam com lágrimas. Oh, mas vocês não estavam louvando? Por que já está chorando de novo? Porque o perrengue voltou, meu filho. A gente pensou que o negócio tinha ficado bom, o negócio ficou bom, mas ao mesmo tempo o negócio ficou pesado também. É bom, mas ao mesmo tempo dói. E pode ser que arda, mas é pro seu bem. Eu estou lembrando disso, eu olhei para o irmão Paulinho, mas eu lembrei até de Mamá. Mamá estava brincando agora de tarde e ela escorregou, bateu o joelhinho, está até um pouquinho vermelho ali. Na minha época, meu filho, passava negócio de metiolate. E o pessoal vinha e dizia assim, não vai arder não, não vai o quê? Que negócio arde, que negócio... Olha, eu acho que o Ministério da Saúde proibiu, é sério, não fabrica mais não. Se você procurar em farmácia metiolate, você não acha. Aquele negócio foi alguém perverso que criou, porque não pode fazer um negócio daquilo com a criança, né? A criança fica traumatizada. E o pai dizia assim, pronto, passou o quê, meu filho? Aquele negócio ardia. Hoje em dia não, hoje em dia nem não passa umas coisinhas gostosas, né? Na criança, assim. As crianças de hoje, vocês levantem a mão pro céu e agradeça, viu? Que vocês não é da geração da gente. A geração mesmo do seu Antônio Carlos ali, ó. O negócio era com folha de cansanção que tratava. Hã? Cipó caboclo. Olha! Vai, pô, o Paulo tá dando aqui uma risada aqui, olha, ele disse, dessa eu escapei. Então, irmãos, essa alegria que a gente está aqui se alegrando. A vida de todos nós aqui está difícil, não tenho dúvida. Pode ser chikungunya, pode ser outra enfermidade qualquer. A gente tem aqui a mãe de Dylan, que a gente tem sempre orado por ele está melhorando, mas de vez em quando, né? Melhora já. E Lani, como ela falou aqui pra gente, o pastor já está acostumado, porque Deus está no controle de tudo. Muito bonito ver a fé dela e de César. Todos nós estamos aqui com grandes dificuldades. Mas eu posso garantir, irmãos, que a gente tem uma alegria que o mundo não conhece. O mundo não conhece a alegria que a gente está usufruindo aqui nessa noite. Então o Salmo começa dessa forma. O título que tem aqui na minha Bíblia diz assim, consolo para os que choram. Mas o título que eu dei à pregação de hoje foi uma alegria que vem do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu queria que vocês entendessem o que foi que aconteceu. Vocês podem deixar marcado aqui o Salmo 126, a gente já vai voltar, mas eu quero sempre trazer a vocês o conteúdo histórico. Então, abra no livro de 2 Crônicas, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Em 2 Crônicas, nos é contado como o povo foi enviado para o cativeiro, mas nos é ensinado também. O livro de 2 Crônica termina de maneira positiva, falando do decreto de Ciro. Judá foi levado para o cativeiro, mas logo depois Ciro baixou um decreto. Eu vou fazer a leitura, irmãos, a partir do versículo 17 do capítulo 36, é o último capítulo de 2 Crônicas. O capítulo de 2 Crônicas 36, dos versículos 17 a 21, tem assim, o cativeiro de Judá. É justamente o que eu falei para vocês. Por conta da impenitência do povo, o povo não se arrependia, Deus então enviou essa destruição, que na verdade tinha como propósito correção, para que as pessoas o adorassem em espírito e em verdade. Então diz assim no versículo 17 de 2 Crônicas. 2 Crônicas 36, perdão. O último capítulo de 2 Crônicas, que é o 36, o versículo 17. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus. Eu vou fazer a leitura, irmãos, a partir do versículo 15, para ficar mais compreensível. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros. De madrugada, irmãos, não está falando de tempo, não. Disse acordar cedo. Está dizendo que desde cedo o Senhor levantou vários profetas e deu bastante tempo. A ideia aqui é, ele começou falando cedinho e deu o dia todo para o povo se arrepender. Mas apesar de todos aqueles profetas que o Senhor enviou, o povo não se arrependia. O Senhor, desde seus pais, 2 Crônicas 36, 15. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros. Quem são eles? Os profetas.
porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Está falando do tempo. Eles, porém, zombavam dos mensageiros. Não foi isso que fizeram com Jeremias? E com tantos outros que falaram da parte de Deus? Desprezavam as palavras de Deus e mofavam os seus profetas. Olha que verbo forte, irmão. Mofar. O que é mofar alguém? Sabe, você maltratar, você aprisionar alguém. Você já viu como é que algo fica mofado? Como é? Você prende aquilo, né? Deixa fechado e o mofo vai comendo. Pois é assim que faziam com os profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo. E não houve remédio algum. Pois é, tem remédio para chikungunya, viu? Para Covid também tem. Para minha sinusite tem também, estou tomando. Demora um pouquinho, mas a gente fica bom, né? Que um que o diga. Caio que o diga também. A gente fica bom. Mas contra a ira de Deus não tem remédio. A ira de Deus não tem remédio. Existe remédio, irmãos, no sentido de que existe remédio para o juízo de Deus se você se arrepender. Porque a misericórdia antecede o juízo. Mas uma vez que a ira de Deus já está sendo derramada, não existe mais como retroceder. Deus havia determinado destruir a terra pelo dilúvio. Ele voltou atrás? Deus havia determinado destruir Sodoma e Gomorra. Ele voltou atrás? Deus havia determinado destruir Jerusalém e o templo. Ele voltou atrás? A ponto dele dizer a Jeremias: Jeremias, não ore mais, porque eu não vou deixar de fazer o que eu já disse que vou fazer. Às vezes a gente se esquece, José até falou sobre isso recentemente. Às vezes a gente se esquece, a gente brinca assim e acha que a paciência de Deus não tem limite. Isso é um erro muito grande. A paciência de Deus tem limite, sim. E o grande perigo é que a gente não sabe o limite. Se a gente soubesse... O ratinho passou, não foi? Daqui a pouco ele volta, ele passa de volta. É porque assim, ele pega o sorvete, depois ele vem comer uma carnezinha. Aí quando a carnezinha bate a digestão, ele volta para tomar um refrigerante. Você vai ver. Daqui a pouco, você vai ver. Quando ele passar de novo, você me avisa. Viu? José já até apelidou ele como não? Flexível, porque ele fica de um lado para o outro. Né? Ele não sabe o que quer. Ele não sabe o que quer. Vai pro bar e vai para a sorveteria. E depois vai pra igreja. Ele para na igreja também? Só para ele perturbar, né? Pode ficar ali olhando, né? Eu pensei que ele não parava, não. Eu pensei que chom. Vamos lá. E depois diz que a gente não tem alegria, né? Até um ratinho alegra a gente. Tem gente que se desesperaria com isso, né? E a gente está aqui sorrindo. Todos os utensílios, versículo 17. Por isso o Senhor fez subir contra ele quem? Contra o seu povo. O rei dos caldeus. Caldeus aqui é um povo cujo império recebe o nome de Império Babilônico. O povo era caldeus, mas o nome do império era Império Babilônico. O qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. Que casa é essa, meu filho? É o templo. Tem gente que acha que pode se esconder dentro da igreja e que está salvo. Ó. Não, meu filho, o negócio não é desse jeito não. Você tem que estar escondido em Cristo. Aleluia. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas. Sofre todo mundo, irmãos. Às vezes a gente fica pensando que a igreja está sofrendo pelo pecado do mundo. Não. O mundo está sofrendo pelo pecado da igreja. Era para a gente estar fazendo muito mais do que a gente está fazendo. E a gente está tão preocupado com os nossos problemas que a gente se esqueceu que a gente tem algo muito mais importante do que a nossa vida para tratar, que são as coisas de Deus. O mundo está sofrendo porque aqueles que deveriam ser luz perderam a luz. Aqueles que deveriam aquecer estão gélidos. Não, a igreja está sofrendo tanto por causa do pecado do mundo. É o contrário. Pelo menos se você levar a Bíblia a sério, como eu espero que você leve. Jesus não disse que o mundo entraria na verdadeira igreja, mas ele disse que a verdadeira igreja entraria no mundo
e retiraria do mundo, das mãos de Satanás, aqueles que foram eleitos para serem dele. Não é o que ele diz a Pedro? Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não estão no Hades. As portas do inferno é aquilo, o mundo. Pessoas que estão na propriedade do reino das trevas, como está escrito em Atos 26. Então, que nós tenhamos esse senso de responsabilidade. Versículo de número 17. Donzelas, velhos e os avançados em idade, todos os deu nas suas mãos. Sofreu todo mundo, irmão. Por isso que eu digo, quando um pecado entra, sofre todo mundo. Eu e você que estamos aqui, senhores, senhoras, casais, crianças, a nossa responsabilidade é grande. A Bíblia diz que se nós exercermos o nosso papel de luz, Deus é capaz de visitar muitas pessoas. Ele não é obrigado a fazer nada disso. Eu e você que temos a obrigação de ser santo. Que fique bem claro para que não cresça em nós nenhuma raiz de barganha. Ah, eu vou fazer por Deus, Ele vai fazer por mim lá na frente. De forma alguma. Mas há uma promessa da parte de Deus. Que quando nós somos fiéis a Ele, Ele se agrada com a gente. Então aqui a Bíblia vai dizer: todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e os dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Olha que coisa triste. Queimaram a casa de Deus. Já ouviu isso, irmão? Queimaram. Você já tinha lido esse versículo? Queimaram a casa de Deus. Está falando daquele templo que Salomão construiu, que Deus desceu com grande glória. Ninguém conseguiu ficar em pé quando esse templo foi inaugurado e apresentado ao Senhor. Mas o próprio Deus determinou a sua destruição porque o povo estava fazendo mau uso. A igreja é maravilhosa. A igreja bíblica é maravilhosa. Os irmãos em Cristo são um presente de Deus para nós. Mas se a gente estiver fazendo mau uso disso, Deus tira isso da gente. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram. Olha a destruição. Imagine esse cenário, irmãos. Destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia. Foram o quê? Levados escravos. Inicia-se aqui o cativeiro. Onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Para que o quê? Quem determinou a destruição do templo? O mesmo que determinou a sua construção. Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Se alguma coisa que para nós é bênção, estivermos fazendo mau uso, Deus tira da gente. Sermos seus filhos, então não use ele como justificativa para se afastar de Deus, porque Deus é capaz de tirá-los de você. Cuidado. Você ama o seu lar? A melhor forma de tomar conta do seu lar é amando a Deus de todo o coração. Porque Deus pode tirar o seu lar de você. Ele pode tirar o seu emprego. Ele pode fazer uma série de coisas para te abençoar. Os que escaparam à espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até que o tempo do reino da Pérsia se inicia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Ó, Jeremias é louco, Jeremias é contrário à nação, Jeremias é o inimigo do povo de Deus. Não, Jeremias era amigo do povo de Deus, estava avisando todo mundo, para que essa destruição não acontecesse dessa forma. Se o povo tivesse obedecido o que Jeremias falou, que não falou dele mesmo. Não sei se vocês se lembram. Quem aqui já viu o filme de Jeremias? Ou já leu o livro de Jeremias? O filme e o livro são maravilhosos. Claro que o livro da Bíblia é muito mais precioso, mas o filme também é muito bom. Tem uma parte que Jeremias entra com um jugo. Vocês sabem o que é jugo, né? Aquilo que se coloca nos animais, algo feito de madeira. E Jeremias entra lá e diz: olha, Deus está dando uma mensagem dizendo: ó rei, aceite o jugo da Babilônia. Isso faz parte do juízo de Deus para a gente, porque a gente desobedeceu. Deus quer que a gente fique
sob o jugo da Babilônia, para que a gente aprenda com os nossos erros. E aí vem um profeta lá do diabo, destrói, bate em Jeremias, quebra o jugo de madeira, diz, não, a gente vai vencer. Não foi assim? E Deus pega Jeremias e diz, vai avisar aquele profeta falso ali, que ele tem que se ver comigo. Aquele profeta falso brigou com Jeremias? Perdão, brigou com Deus ou com Jeremias? Com Jeremias. Mas ele ia se ver com quem? Com Deus. Aqueles que estão se levantando contra os servos de Deus, eles não vão ter que se ver contra os servos de Deus. Até porque a gente, meu filho, não tem que fazer nada. Mas uma vez que eles caírem na mão de um Deus irado, que problema. Por isso que a gente tem misericórdia, por isso que a gente tem que ter a mesma atitude do jovem Estevão. Aquelas pessoas que matavam a ele iriam sofrer muito mais no inferno do que ele sofreu durante aquele apedrejamento. Então ele diz aqui, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. A ideia de sábados aqui era o dia estipulado por Deus, para que o povo fosse buscá-lo. Nós sabemos agora que existe apenas um dia, hoje. E a gente tem que buscar a Deus todos os dias da mesma forma. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, percebeu a repetição? Isso daqui foi de qualquer jeito? Não, Ciro ficou com pena e Ciro fez isso porque Ciro é um camarada legal. Meu filho, Ciro só fez isso porque quem mandou? Quem mandou? Deus. Ah não, mas isso era uma maneira da Pérsia governar. A Pérsia dava autonomia aos seus vassalos, diferente dos babilônicos. Não, meu filho, é Deus que manda. Inclusive a Pérsia só foi um poder tão forte porque Deus autorizou. Não existe poder no mundo que não venha de Deus. Quem disse isso foi Jesus, para um governador que se achava o mais importante da região, Pilatos. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, de novo, o profeta que portanto foi desprezado, está aqui sendo honrado por Deus quando a sua palavra se cumpre. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, imagine um ímpio falando dessa forma. O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Você já imaginou isso? Ciro dizendo que ele foi mandado por Deus a reconstruir o templo. Vai acreditar num negócio desse, meu filho? Você lê a Bíblia, meu filho, você fica embasbacado. E assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é do seu povo, que suba, e o Senhor, o seu Deus, seja com ele. É isso que está acontecendo aqui no Salmo 126, irmãos. Esse povo está vendo esse milagre. De repente, aquele cativeiro de quase 70 anos, que parecia que nunca ia acabar. 70 anos, irmão, você sabe o que é 70 anos? Tem gente que não chega à cidade. Agora acabou. Parecia um sonho, eles podiam voltar para as suas casas. E o mais importante, eles podiam voltar a adorar a Deus num lugar aonde Deus escolheu ser adorado, não na Babilônia, aonde existiam tantos ídolos. E eles estão aqui, ó, como quem sonha. Para eles parecia o quê? Um sonho. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Esse versículo descreve o momento da sua regeneração. Quando a gente é regenerado, parece que a gente está sonhando. É como o peregrino. Eu sempre gosto de trazer essa ênfase, porque eu vou repetir isso enquanto Deus me permitir. Uma das pessoas que mais se aproximaram de Deus aqui na terra foi um ferreiro semi-analfabeto, numa prisão em Bedford, na Inglaterra, escrevendo um livro Um Peregrino. Você vê como Deus faz
as coisas. Não foi teólogos em faculdades famosas como Oxford, mas foi numa prisão em Bedford que ele escolheu se revelar aquele ferreiro por meio desse livro tão bonito, inspirador. E John Bunyan, ele descreve uma das cenas mais impactantes do filme, com certeza para você, do filme, do livro, do desenho, é o momento em que o fardo cai. Meu Deus, como aquilo incomodava cristão. Você prestar atenção no começo do filme, ele não conseguia dormir direito, toda hora ele via aquele fogo chegando até ele se desesperava, e aquele fardo só crescia. E de repente ele olhou no Calvário para o Cristo crucificado, e aqueles fardos soltaram-se automaticamente das suas costas. Ele não precisou rasgar o fardo, ele não fez nada, ele olhou para a cruz de Cristo e aqueles fardos se soltaram. A caminhada acabou ali? Não. Ali estava no meio da jornada. Ainda faltava muita coisa. Mas ia ser tudo diferente a partir daquele momento. Então, essa é a regeneração. Sabe, medos que a gente tinha, inseguranças que a gente tinha, irmãos. Agora a gente tem Cristo. Agora é tudo diferente, porque a gente clama ao Senhor e Ele responde. E parece, irmãos, que a gente está ficando louco. Porque coisas que antes deixavam a gente desesperado, agora a gente ora e confia. Falta de dinheiro não é mais motivo de desespero, falta de saúde, nem a morte. Eu vou para o céu. E às vezes a gente fica assim como quem sonha. Ô Senhor, me belisca aqui. Será que é de verdade esse negócio de ser crente? Será que é de verdade? Essa cidade no céu, essa segurança aqui na terra. Ele dará ordem aos seus anjos para que não tropecem em pedra alguma. Ele mesmo será a tua proteção. De dia, de noite, eternamente, como a gente tem visto nos Salmos 121, que a gente estudou recentemente. A gente fica meio que quem sonha. O apóstolo Paulo, quando chega diante do rei Agripa, o que é que ele diz? Ó rei Agripa, eu não desejo nada de vocês. Eu não desejo o dinheiro de vocês, não desejo essa comida de vocês, não desejo nada. O que eu de fato gostaria era que vocês fossem como eu, crente. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes da minha conversão, eu me preocupava muito com o que os outros acham. Isso é uma prisão. Uma das coisas que Deus me libertou quando eu fui regenerado é que o que mais importa para mim hoje em dia é o que Deus pensa. É uma libertação tão grande, sabe? Você e eu, no momento da nossa regeneração, houve uma transformação tão grande. Literalmente é isso aqui. A gente foi liberto do cativeiro do pecado. Estamos agora indo em direção à cidade celestial. E a gente vai cantando. Porque por mais difícil que seja o caminho, aquele que autorizou a nossa saída nos assegura a chegada. Não é assim? É ou não é? Vamos voltar aqui rapidinho para o Salmo 121. Que é um salmo de romaria também, que a gente já estudou. Olha o que diz o último versículo do Salmo de 121, que a gente estudou, se eu não me engano, na quarta, não foi? Foi. O Senhor guardará a tua e a entrada aqui é chegada. Desde agora e para sempre. Quando você sair, iniciou a caminhada até a sua chegada na cidade celestial. Quem é que está ladeado de você? O Senhor. E você acha que vai faltar algum recurso para o Senhor proteger aqueles que são seus? Porque você acha que o diabo tinha tanta fúria de Jó? Quando Deus diz, viste o meu servo Jó. O diabo é o filho, aquele infeliz que você protege também. Até eu sou... Ó, imagine, o diabo. Até eu sou feliz assim. O diabo. Até eu sou feliz assim, porque também se protege tudo ele. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu não sei se você fica assim de noite. Eu tenho um irmão em Cristo que está aqui, estava tão saudade dele.
que ele sempre falava para mim, de uma estrela da manhã. Imagine, irmão, o que leva uma pessoa a ir para a sala de casa, 4 horas da manhã, ir atrás de uma estrela para adorar a Deus? Essa ideia de irmãos, que moveu tanto um homem de Deus também, que nos faz ficar constrangidos, John Newton. Olha como Deus pega um capitão de um navio que comercializava escravos para a Inglaterra. Deus converteu e fez deste homem um dos maiores homens de Deus da sua geração. Deus faz assim. É constrangedor, né? A maneira como Deus age. A gente nunca esperaria que ele faria isso, e ele fez. E John Newton, ele tem uma frase que ele diz: eu não sou mais quem eu era. Você tem essa certeza? É uma das grandes bênçãos na vida de um cristão. É porque ele sabe que ele não é mais quem ele era. Eu não sou quem eu deveria ser. Longe disso. Tem tantos pecados que eu preciso abandonar. Tem tantas coisas que eu ainda preciso lutar dentro de mim. Mas graças a Deus, eu sou o que eu sou. É isso que esse salmo está dizendo aqui. A gente está apenas voltando para a nossa nação. A gente vai ter que reconstruir, vai ter trabalho. A gente vai encontrar lá tudo, né, destruído. Mas a libertação que o Senhor fez, a gente tem que comemorar. Eu disse essa semana uma frase que eu tenho repetido para mim todos os dias. Principalmente quando os dardos inflamados do maligno tentam me trazer tristeza. O cristão só é triste quando é ingrato. Nós temos milhões de motivos mais para agradecer do que para reclamar. A gente não tem motivo nenhum para reclamar, até porque a gente, né, colhe o que planta. Mas eu estou dizendo, se a gente fosse fazer uma comparação, né, ainda que fizéssemos, a gente teria muito mais motivo para agradecer, sem dúvida nenhuma. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso. E hoje aqui tem um monte de gente que está sem poder mostrar os dentes. O irmão João mesmo, o bichinho está ali de máscara. Mas com certeza, se ele pudesse mostrar, a gente já vê o reflexo assim, né? A nossa boca se encheu de riso. Quando é que uma boca se enche de riso, irmãos? As crianças que o digam aqui, quando a gente está o quê? Ah, Alec, tem uma pequenininha ali que toda vez que ela olha para mim, ela dá risada. Ali ela, ó. Aí, agora já ficou toda sem graça. Ela dá um sorrisinho tão lindo. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ah, Jesus é muito mais que tudo, varão. Oh, Jesus maravilhoso. Ele é bom. Até o microfone falhou, mas ele é bom. Se falhar, a garganta não falhou, ele consertou a garganta. Amém? É o fio, né? Receba fio. Opa, isso. Um sonoplasta desse. É sonoplasta, eletricista. É o que precisar, irmão. Receber o dom. Igual aqueles dos utensílios que escrevi de lá da época de Moisés. É curioso, né, filho? Sentido positivo. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Júbilo, irmão, fala de intensa alegria. Não é só alegria. Eu não sei se vocês, eu creio que eu já falei isso aqui, eu creio que a maioria de vocês já foi no estádio de futebol. Eu já fui também. Mas nem me lembro porque tem muito tempo. Mas assim, sempre acompanhei jogos de futebol, principalmente da seleção brasileira. Depois da minha conversão eu fui perdendo um pouco o gosto por isso, mas nada contra, desde que isso não seja um vício para você. Mas a ideia aqui, irmãos, é que eu quero pegar como modelo. Você já viu quando um time faz gol? Que o povo fica gritando por quase 2, 3 minutos, às vezes a bola já está no meio do campo, o juiz já está reiniciando a partida e o povo ainda está gritando, pulando, se abraçando. Ainda mais se aquele gol for um gol de final de campeonato, alguma coisa semelhante, né? Porque sempre tem essa questão de premiação nas competições esportivas. Então, isso é júbilo. Não é só uma alegria, é uma alegria intensa, muitas vezes incontrolável. Eu não sei se vocês já viram a cena que algumas vezes passa nessas propagandas esportivas, que o torcedor tá lá com aquele olho assim, e aí de repente ele vai assim, e aí de repente a bola entrou, irmão, muda a fisionomia, ele começa a pular, a gritar, abraça uma pessoa que ele nem sabe quem é. Que loucura, né?
Imagine, começa a pular com uma pessoa que ele nem sabe quem é, meu filho. De repente foi a pessoa que tomou seu celular no ponto de ônibus. E você está abraçando lá, glória a Deus. Não é assim? Isso é júbilo. Será que a gente já experimentou isso na igreja? Esse júbilo. Da gente vir aqui na igreja, irmã, e a gente diz assim: meu Deus, o Senhor me salvou. Eu nem acredito nisso. Porque eu mereci um inferno, eu não tenho dúvida. Mas o Senhor me salvou. Está dizendo aqui que o Senhor me salvou. O Espírito está testificando com o meu Espírito que eu sou o seu filho. Meu Deus! Como não me alegrar com experiência dessa, irmão? Às vezes você pode ficar até doido. De madrugada, imagine que você está orando e o Espírito testifica que o seu Espírito é filho de Deus. Você sai gritando de madrugada: glória a Deus, glória a Deus. É capaz de povo querendo lhe prender. Não, mas esse negócio de pandemia. Mas dá uma vontade de gritar de vez em quando: eu vou pro céu. Que mané, negócio de comida, de dinheiro, é que eu vou pro céu. É essa ideia aqui que o salmista está falando. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Olha que coisa triste. Quando o povo foi levado para a Babilônia, Deus deu uma ordem para o povo: que o povo deveria se multiplicar naquele lugar. Assim como o povo se multiplicou no Egito. A quantidade de pessoas que chegaram no Egito foi muito menor do que a quantidade de pessoas que saíram de lá. As pessoas que chegaram no Egito, se eu não me engano, era o número de 70. Algumas pessoas dizem 72, por causa dos 2 filhos de Moisés que nascem lá. E quando eles saem de lá, eles são milhares. Alguns dizem até milhões. Durante 400 anos eles se multiplicaram intensamente, a ponto do faraó ficar preocupado. Esse povo se multiplica rápido demais. A gente tem que fazer alguma coisa contra. Mas a ideia, irmãos, é de o Senhor ter obreiros. Mas olha que coisa triste. Estudiosos, existe um livro, né, de história, é um historiador muito famoso tanto no meio cristão quanto no meio judaico, chamado Flávio Josefo. Ele é um judeu e ele escreveu um livro que conta toda a trajetória do seu povo, um livro bem grande chamado A História dos Hebreus. E ele vai descrever, né, por meio de muitas pesquisas históricas, fatos de tempos que estão na Bíblia. Um deles é esse: o retorno do cativeiro babilônico, que é um fato muito importante para o povo judeu até hoje. Para nós como cristãos, isso tem uma importância muito mais simbológica, mas para o povo judeu não. Então o povo judeu, ele vai lá e ele se lembra desse fato. Mas olha que coisa, no livro de Flávio Josefo, ele vai dizer que existiam na Babilônia, na região conhecida, né, do Império Babilônico, cerca de 1 milhão de judeus vivendo. Quando Ciro autorizou o retorno, esses 1 milhão podiam retornar. Sabe quantos voltaram? 50 mil. Por quê? Porque a maioria não queria recomeçar. Recomeçar é difícil. Ô varão, eu arranjei um emprego bom aqui, daqui a pouco eu vou ser encarregado. Ô, já tenho meu emprego certinho, estou aqui com minha empresa. Não, já trabalho aqui no saque. Trabalho ali na minha empresa, no meu negócio, na minha clínica. Agora vai mudar tudo. Olha como você não vem nem com essa ideia de missionário, viu? Rita chega a dar uma mexida na unha ali, ó, tá vendo? Então, porque a gente fica com esse negócio: meu Deus, mudar tudo da noite pro dia. Eu já estou com tudo certinho aqui, já tenho minha casa, já estou tão acostumado, eu faço minhas compras nesse mercadinho aqui, e aí parcelo no cartão. E o povo não voltou, irmão, só voltou 50 mil. Olha que coisa. Eles preferiram ficar morando no meio de uma nação estrangeira, que adorava deuses estrangeiros, do que voltar para o seu povo. Porque eles achavam que não valia a pena tanto esforço para agradar a Deus. Mas esses que voltaram assim: ah, vale qualquer esforço. Eu estou voltando para minha casa, eu estou indo para o céu. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Imagine, rapaz, você não está sabendo que o próprio Ciro mandou construir de novo o templo do judeu. Rapaz, esse povo aí é costa quente. Até o microfone deu uma bradada ali. Porque até Ciro mandou reconstruir o templo deles. Rapaz,
E o mais assustador é que tinha um negócio de um profeta dele, chamado Jeremias, que disse exatamente que aconteceria assim, e aconteceu como ele falou. Rapaz, eu chego a me arropeu aqui. Esse povo aí eu sei não vai de vez com ele não, viu? Esses crentes aí não vai de vez com esses crentes não, porque o que o Deus dos crentes fala acontece, viu? Esse negócio de pandemia, outro dia me mostraram na Bíblia, fazendo assim com os dedinhos, ó. Outro dia me mostraram na Bíblia que já estava aí, manda mim, no livro de Lucas. Lucas já dizia de pandemia, imagine, há 2000 anos atrás, o Deus dos crentes já tinha dito o que ia acontecer hoje. Você imagina, irmão? Grandes coisas tem feito o Senhor. Olha, irmãos, eu podia dizer tantas coisas aqui para você ao longo desses 10 anos de crente. Recentemente eu tive uma experiência no ano passado. Eu tinha um processo contra mim na justiça. E o órgão que acusa se chama Ministério Público. Ele que faz a acusação. Eu sei que você está tentando melhorar, meu filho, mas não está. Tá roncando a caixa, né? Tá roncando, né? Rapaz, quando a pessoa fala assim, nesses termos técnicos, né? Então eu tinha esse processo na justiça. E no ano passado, o Ministério Público, que era o órgão acusador, ele disse: não tem nenhum fato que diga que houve qualquer tipo de ilícito. Eu acho que ele deve ser inocentado. Imagine, irmãos. Tantas coisas poderiam ter acontecido, mas Deus quis que fosse dessa forma. Para mostrar o quê? Para mostrar o quê? Que foi ele. Como foi a recuperação de Dylan? Se tiver qualquer dúvida, converse com o Anjo. Deus faz as coisas, irmãos, para mostrar que é ele. Se tiver alguma dúvida, converse com o Calmon. Como foi a experiência dele de começar uma hemodiálise, que não funcionou a máquina, não foi, Calmon? E ele não precisou fazer a hemodiálise, até porque a gente sabe que quando uma pessoa começa, fica dependente daquela máquina, né? Quantas coisas eu podia dizer aqui de cada um de vocês. Cada um de vocês. Dezenas de coisas. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Você sabia que o Senhor tem feito grandes coisas por você e por mim? O mais triste disso, sabe o que é? É que às vezes a gente nem agradece. Olha, um dos maus hábitos mais tristes da nossa geração é a ingratidão. Às vezes você dá algo para alguém, a pessoa pega e vira as costas e nem te agradece. Como cristãos, a gente não tem que esperar gratidão, até porque o nosso relacionamento é com Deus. Mas aquela pessoa, ela está recebendo aquele bem material, mas não está abençoando ela, porque o coração dela está sujo. E uma pessoa que está com o coração sujo nunca pode ser abençoada. Então, irmãos, não permita que um mundo ingrato transforme você em uma pessoa ingrata. Se alguém fez alguma coisa para você, agradeça. Palavra obrigado. É uma palavra tão bonita. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Feche seus olhos, irmãos. Permita que o Espírito Santo de Deus te lembre o tanto de coisas que o Senhor fez só do ano passado para cá na sua vida. Meu Deus do céu. Quantas vezes a gente pensou que não ia conseguir, eu particularmente, continuar na caminhada cristã. Quantas vezes a gente pensou, eu não vou conseguir mais ir na igreja, eu não vou conseguir mais ser crente, meu Deus, ser crente é difícil demais, Senhor, eu não consigo perdoar como eu deveria, eu não consigo amar como eu deveria, eu não consigo renunciar como eu deveria, oh meu Deus, eu não vou conseguir. E aquela mão poderosa que tirou Pedro do mar da Galileia, quando ele estava se afundando, tira você e apruma de novo os seus passos no caminho. E aí você fica tão agradecido. Para onde nós iríamos? Para onde nós iríamos? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deixe que a alegria do Senhor, irmãos, invada o seu coração nessa noite. Invada o seu e o meu coração. Um senso de gratidão constrangedor. O que você acha que fez com que Paulo dissesse: o amor de Cristo
me constrange. É esse amor cuidadoso. Um amor que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Jesus se preocupa com o que você come. Jesus se preocupa com o que você, onde você dorme. Jesus se preocupa com as pessoas que andam ao seu lado. Ele é o seu pastor. Ele não vai deixar que nada lhe falte. Às vezes a gente pensa que determinadas coisas são essenciais à nossa vida, mas Deus vai nos mostrar que elas não são. Porque se fossem, Ele teria nos dado. Uma das coisas mais grandiosas que o nosso Deus faz por nós é tirar da nossa vida o que nos faz mal. Só um Deus como o nosso para fazer isso. Paulo, eu amo tanto você, Paulo, que eu não vou deixar com que você se ensoberbeça. Não vou deixar, Paulo. Você é meu. Eu amo você. Você é um vaso escolhido por mim, Paulo. Eu te amo. Eu vou te colocar um espinho na carne. Não para o seu mal, para o seu bem. Por isso eu me gloriarei nas minhas próprias fraquezas. Que maravilha, irmãos. Grandes coisas. Deus é tão bom que Ele não faz o que a gente pede. Ele faz algo muito melhor. Lá em Efésios capítulo 1, ele diz: porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Quantas vezes você já pensou a sua família toda sendo convertida? De uma vez só. Eu sempre imagino que vai ser uma pregação de José. E vai ser todo mundo chorando. Meu Deus, esse menino está sendo tomado pelo Espírito Santo. Eu creio que Jesus é o único Senhor. Meu Deus! Quantas vezes a gente já imaginou isso, né, irmão? Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas é necessário perseverança, para que depois de fazermos o que Deus mandou, alcancemos a promessa. Então começa aqui essa parte do Salmo, já concluindo. Restaura o Senhor a nossa sorte. Vem cá, mas o Senhor já não tinha restaurado? É porque, irmãos, quando a coisa fica boa, o mal se levanta. E aí a gente aprende que sem Jesus, nada podemos fazer. Até os demônios se submetem a nós. É, meu filho, mas vai enfrentar um demônio sem Jesus para você ver o que é que dá. Milagres acontecem. Sem Jesus, milagre é maldição e não bênção. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Quem aqui já foi no Negueb? Pastor, eu já comi um negócio chamado nugget. Que não é nem nugget, é nuggets. Porque esse pedacinho de frango empanado, né? Mas aqui, irmãos, é o Negueb. É uma parte muito árida do território de Israel. Muito seca. Mas em algumas épocas haviam chuvas que Deus mandava, com que fazia com que o Negueb, aqueles lugares que antes eram bem secos, áridos, aquele clima bem deserto, se tornassem em afluentes de rios que produziam grande corrente assim. Um lugar que era extremamente seco, de repente Deus envia uma estação de chuvas, e aí você vê aqueles rios se formando. Quem é do interior já deve ter visto algo semelhante, né? Principalmente quem já viveu nesse clima de fazenda. Aqui a gente tem um quase índio medieval. Lugares assim que às vezes passa sem chover 2, 3 anos, né? E aí está tudo seco, de repente Deus manda uma estação de chuvas e surge um rio do nada. Já existia aquele desenho já, mas não tinha água. Essa é a cena. Como as torrentes no Negueb. Deus, as coisas estão secas, mas se o Senhor quiser mandar chuva, Senhor, isso muda rapidamente. Não foi assim na época de Elias? Elias falou, o céu se fechou. Elias orou, o céu se abriu. A oração do justo produz efeito. Você já imaginou isso?
Aqui ele está orando. É uma oração em forma de louvor, é um louvor em forma de oração. Ah, Senhor, restaura a nossa sorte. Já quero concluir, irmãos. Os que com lágrimas semeiam. Irmãos, você acha que vai ser fácil ser crente? Você acha que você não vai ter marcas como Paulo? Você acha que você não vai sofrer por acusações injustas, como os apóstolos sofreram, como o próprio Cristo sofreu? Você vai plantar, e você vai plantar com lágrimas. O apóstolo Paulo chorava pelos povos que ele evangelizava. Ele vai falar inclusive isso contra pessoas que ele já tinha exortado e se mantinham impenitentes. Em Filipenses capítulo 3, ele fala sobre os inimigos da cruz de Cristo, e ele diz: eu repreendi esse grupo com lágrimas. Eu chorei por essas pessoas. O apóstolo Paulo fala da tristeza dele quando ele pregava para um judeu e o judeu rejeitava. Falou: mas a gente é judeu, a gente foi preparado para receber o Messias. Como assim você não acredita que Jesus é o Messias? Se um pagão dissesse isso, mas a gente foi preparado. A gente é o povo da aliança, a gente recebeu as promessas. Eu estou lhe dizendo aqui, é Ele que é o Messias, todas as promessas se cumpriram nele, e vocês vão rejeitar isso. Como ele chorava, como ele sentia dores. Essa é a plantação que dói, irmãos. É a plantação do Evangelho. O irmão José começou a evangelizar há algum tempo. Rapidamente, perseguições gigantescas começaram a vir contra a vida dele. Só sabe quem está aqui na igreja todo dia. Ele começou com uma coisa assim, do ponto de vista do mundo, até insignificante. Uma caixinha de som comprada no supermercado, com microfone no carro de um irmão, chamando as pessoas para as reuniões onde nós pregamos o Evangelho, e também aproveitando para pregar o Evangelho enquanto convida. Rapidamente, o inimigo deixou claro que não está satisfeito com esse tipo de obra. Se tiver qualquer dúvida do que eu estou falando aqui, pergunte ao irmão José pessoalmente depois. E tudo que ele está passando, e o que eu estou passando, é para que a nossa fé seja aprovada. O nosso evangelismo só vai ser verdadeiro se antes de evangelizar a gente estiver disposto a morrer pelo Evangelho. Pelo menos é o que está escrito no capítulo 8 de Marcos. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Você vai pregar o Evangelho? Mas me responda, está disposto a morrer? Se não tiver, nem comece. Imagine, o que seria da vida, o que seria do evangelismo na China, se Hudson Taylor tivesse recuado nas primeiras dificuldades? E tantos outros evangelistas. Você já imaginou se John Bunyan aceitasse o termo de negociação lá? Ó, John Bunyan, você para de pregar o Evangelho e você pode voltar a ser funileiro. Funileiro é uma espécie, né, como a gente chama hoje, ferreiro, né? Você pode voltar a ser ferreiro, John Bunyan. Você só não pode pregar o Evangelho nessa comunidade local porque você não tem autorização do Estado. Você não fez curso de teologia, você não tem autorização do Estado para pregar o Evangelho. Mas se você se comprometer aqui com a gente, que não vai pregar mais o Evangelho, a gente solta você agora. Já pensou se ele dissesse sim àquela proposta? A gente não tinha um livro peregrino hoje. Eu não sei você, irmãos, eu já disse isso algumas vezes e quero dizer de novo. Durante algum tempo, começo da minha caminhada cristã, começo do meu ministério, eu não conseguia olhar para a Bíblia sem chorar. Não sei se vocês já viram documentários que falam da história da Bíblia. Tem documentários muito bonitos que falam da história da Bíblia e documentários que falam também da vida dos mártires. A história da igreja é algo muito lindo. Porque é lindo como Deus usa o seu povo para glorificar o seu nome.
E a gente vai ver, irmãos, que nunca houve crescimento real e espiritual no meio do povo de Deus sem sofrimento e lágrimas. Mas isso não significa que a alegria não vem também. É isso que o mundo não compreende. O mundo está acostumado a uma alegria fingida. O mundo está acostumado a uma alegria produzida de homem para homem. Não é assim que fazem os comediantes? Eles estudam as suas piadas. Eles testam as suas piadas para poder chegar no palco, contar as piadas e toda a plateia se acabar no riso. Esse é o mundo que a gente vive, de alegria produzida de homem para homem. Mas Deus tem uma alegria diferente para nós. Uma alegria que vem do Senhor. E que é, inclusive, a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que o apóstolo Paulo exorta os filipenses a jamais perder. Alegrai-vos no Senhor. Digo de novo, para não ficar em esquecimento, alegrai-vos. Pode ser o que for. A igreja tem problemas? Claro que tem. Somos todos imperfeitos aqui. Podemos ter problemas interpessoais aqui que serão resolvidos com amor, com perdão, com arrependimento. Existem problemas do lado de fora tentando entrar na igreja? Claro que existe. Se nós somos luz, as trevas vão tentar apagar a luz. Mas nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Deus Todo-Poderoso caminha conosco. Por isso ele diz, os que semeiam com lágrima, olha a palavra aqui que ele usa de novo, júbilo. Não é uma mera alegria, é uma alegria incontrolável. Com júbilo ceifarão. Eu disse isso, eu acho que foi com o irmão José que eu estava conversando esses dias. Eu disse isso da alegria de Paulo na conversão do carcereiro e toda a sua família. Eu falei com o José, acho que foi hoje, não foi, filho? Foi ontem. A gente conversando, que eu fiquei pensando nisso esses dias. Eu falo, meu Deus, Paulo chega lá em Filipos, e foi difícil, Paulo pregou vários dias em Filipos. E as pessoas não deram muito crédito a Paulo. Você vai ver que Paulo prega e tem o quê? A conversão de Lígia. Depois, aquela escrava que é liberta do espírito de adivinhação. E por conta disso, o que é que acontece? O apóstolo é preso injustamente. Ele era cidadão romano, a qualquer momento ele podia dizer isso e ser solto. Mas o propósito de Deus era outro. Paulo permite ser preso, açoitado injustamente. E quando ele está lá, irmãos, eu falei isso com o irmão hoje. Por que você acha que meia-noite o apóstolo Paulo estava orando? Às vezes a gente só fala assim, e ele estava louvando. Não, irmãos, antes ele estava orando. Vamos lá rapidinho. Atos 16. Eu já quero concluir, irmãos. Só me dê mais alguns minutinhos. Lucas. Perdão, Atos 16. É que Lucas que escreveu. Atos 16. Versículo 25. Toda vez que você tiver uma dificuldade de dormir, lê esse versículo aqui. Quem sabe Deus não mande um terremoto lá para o seu quarto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. O que é que vem primeiro? O que é que vem primeiro? Por que você acha que ele ia orar meia-noite, irmãos? Porque ele não estava conseguindo dormir. Pergunta aqui uns irmãos que gostam de dormir aqui, se meia-noite eles vão orar. Eles pedem até perdão porque não conseguem. Tem um pessoal que é 3 segundos, meu filho. Deitou, virou, apagou. Não é nem dormiu, é apagou. Porque dormir, você dorme e acorda. Apagar, meu filho, só um terremoto de tsunami, né? A baba assim. Por que você acha que meia-noite esses homens estão orando, meu irmão? Você acha que aquela ferida de Paulo estava como? A gente vai ver aqui que é a família do carcereiro que vai cuidar daquela ferida, ela estava aberta. Quem já tomou cintada de papai e mamãe no bumbum, multiplique por 100 vezes, é o que Paulo está sentindo aqui. Não é brincadeira aqui não. E eles estão orando, porque o alívio vem de quem? Do Senhor. E aí de repente eles estão orando, e aí o que é que vem no meio da oração? Gratidão.
Aí a gente louva, a gente tira um louvor. Ô, Lucas, joga um Lá menor aí. Eu quase que vejo Lucas assim, né? Silas, perdão. Como um determinado irmão. Rapaz, eu não sei o que é Lá, nem que é Dó, nem que é Mi, mas eu vou dedilhar alguma coisa aqui. Vai sair alguma sonoridade. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ó, o pessoal que jamais seria evangelizado, preso, estava sendo evangelizado essa hora da noite. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Olha, irmão, só vou dizer uma coisa aqui. Isso daqui é poder de Deus. Porque de preso, crente aqui só tem dois. Quem é? Paulo e Silas. Outro preso não tem um que é crente, meu filho. O que foi que impediu esse povo de correr? Deus, eles ficaram com medo. Não. Pense comigo. Rapaz, esse camarada mandou um terremoto aí. Vai que a gente tenta fugir da prisão, ele pega a gente lá fora, eu vou ficar aqui dentro, que eu estou pelo menos guardado. Às vezes a gente nem pensa, né? De preso crente aqui, só Paulo e Silas, e os outros não fugiram, continuaram lá, meu filho. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, olha, senhores, já viu? Antes você é o quê? Um Zé Ninguém. Daqui a pouco a pessoa chama você até de doutor. Deus operando. Operando Deus. Seu Zé Ninguém. Seu coisa nenhuma. Ô, pastor José, ore por mim. É assim mesmo. Ô, diácono João. Diácono. Você não é ninguém. Até que Deus mostre ao mundo todo que você é alguém para Ele. E é isso que importa para nós. Ser alguém para Deus. Ainda que o mundo diga que a gente é ninguém. O que devo fazer para que seja salvo? Essa, sem dúvida, é uma das perguntas mais importantes da vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano. O que eu devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Paulo disse: olha, a obra está começando por você, meu filho. Eu vim aqui e vou evangelizar a sua casa também. Fique tranquilo que a sua esposa, que as suas filhas vão ser lá evangelizadas também. Vai orando, meu filho. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Sabe quando é isso, irmão? De madrugada. Você já imaginou? Você traçou já o cronograma? Paulo estava orando que horas? Meia-noite. Então, na meia-noite, nessa faixa, foi que veio o terremoto. O carcereiro vem. O povo voltou a dormir. Que dormir, meu filho? Paulo começou a pregar para esse povo. Talvez aí 1h da manhã. E tome-lhe pregação. Ainda mais quem? Paulo. Nem gosta de falar de Deus esse sujeito. Você pegar o livro de Atos, você vai ver que Paulo era uma das pessoas que pregava bem pouquinho. Ele devia ter um poder de síntese. Graças a Deus por pregadores como Paulo e irmãos que a gente tem no nosso meio. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, é que é madrugada, irmãos. É porque não tem na Bíblia assim, madrugada. Ou é noite ou é dia. Se lembram? O dia tem 12 horas e a noite tem 4 vigílias. Então era de noite, era de madrugada aqui. Cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Vocês sabem o que é isso, irmão? Vergões, cortes profundos que aqueles açoites fizeram, estão sendo lavados depois da pregação. Eu fico imaginando, é coisa minha de maluco, fique tranquilo. Você não precisa ser maluco como eu, mas eu acho isso tão precioso. Porque eles podiam ter limpado a ferida de Paulo antes de Paulo pregar, não foi? Mas Paulo disse: não, a pregação é mais urgente. Depois vocês cuidam de mim. É muito mais importante eu cuidar de vocês agora. Olha que coisa linda, irmãos. Quem que está
doendo as costas, mas eles estão com dor na alma. Qual você acha que é mais importante? O povo está precisando da injeção por Covid. Não, o povo está precisando de arrependimento para a salvação. Por mais que seja importante o que os médicos estão fazendo, muito mais importante é o que a igreja deveria estar fazendo nesse momento. Você vê uma passagem dessa e fica constrangido. Essa expressão vergonha, irmãos, literalmente, são cortes profundos. Mas esse cuidado só é feito depois do evangelismo. Olha que coisa constrangedora. Eu não sei se você fica constrangido, eu fico. Lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os que se arrependeram na sua casa. Olha que coisa linda, batismo de madrugada. Quando uma pessoa quer se batizar de verdade, ela não diz, espera aí que eu vou chamar papai e mamãe, eu quero uma piscina, eu quero um rio, eu quero um mar, eu quero uma água de cabeça para baixo. Pelo amor de Deus, tá brincando. Uma pessoa que quer se batizar de verdade, meu filho, ele quer declarar o arrependimento para a salvação diante dos irmãos e principalmente diante do Senhor. E aquela água para ele, irmãos, não tem poder ritualístico, é simplesmente uma simbologia daquilo que de fato nos purifica, que é o sangue de Jesus. Cuidando dele, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado em todos os seus. Então levando-os para a sua própria... Olha que coisa linda, irmão. Lhes pôs a mesa. Aí depois é que tem a comida. Tá vendo, varão? Ordem desse. O pessoal quer comer antes, ó. Durante, não. Tudo, ó. Primeiro você prega. Depois você toma conta, né, da saúde dos irmãos. Depois tem a refeição. Amém, varão? Amém, Vasco. Eu estou falando é para mim, meu irmão. Às vezes os irmãos ficam falando, pastor, porque o senhor não come? Não é por falta de vontade, não, meu filho. Quando eu bato o olho naquelas comidas que tem aqui, dá uma vontade de comer o prato todo, né? E aí eu vou ser glutão, mas dá vontade. E com todos os seus manifestava grande alegria. O que ele manifestava aqui? Mas não é o que a gente está falando lá. Grande alegria por terem crido. Quem é que está com grande alegria aqui, irmão? Paulo. É Paulo que está com as costas todas machucadas, que ficou cheio de alegria porque aquele pessoal havia crido. Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Essa pataquada que é feita aí hoje em dia, essas cruzadas cheias de dinheiro, de envolvimento político, né? E tudo quanto é tipo de aliança diabólica, isso não é evangelismo, não. Evangelismo é isso. É choro, é oração, é sofrimento pelas almas, mas que não redunda em tristeza, redunda em alegria. Glória a Deus. E eu quero concluir aqui. Quem sai andando e chorando. A ideia aqui, irmãos, é de uma pessoa que está o quê? Semeando. E é impressionante. Irmãos, sinceramente, eu estou querendo concluir a pregação, é o Espírito Santo que não está deixando. Então vocês orem, digam ao Espírito Santo, cala a boca dele. O Senhor Jesus disse que tinha uma parábola, que é a parábola principal para a gente entender todas as outras. Certo ou errado? Qual é a parábola? Do semeador. E o que a gente está vendo aqui? Qual é o verbo? Semear. Você acha que quando você sai para semear, vai ser assim na facilidade? Não, meu filho, oposição, choro, dor, gente da sua casa, gente do seu bairro, do seu trabalho. Pessoas que antes diziam, rapaz, você devia se tornar crente. Agora que você é crente, mas também você ficou crente demais, né? É assim mesmo. Você devia ficar crente, mas não devia ficar tão crente assim. Que é isso, rapaz? Tudo com você tem que ser assim, rapaz? Ou se afoga no pecado, ou se afoga na crentice? Quem sai andando e chorando, você sai assim? Eu saio, meu filho. Pense. Pense.
É uma coisa que eu aprendi, meu filho. Foi chorar pela motivação certa. Por quê? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, diante dos irmãos e principalmente diante de Deus, que sabe que eu não minto. O que mais dói na gente não é passar por determinadas situações por amor a Cristo, é esmurrar o próprio corpo. Isso é o que mais dói. Se você não estiver, como disse o irmão José, falando do fruto do Espírito aqui na terça-feira, com domínio próprio para esmurrar o seu próprio corpo, você vai envergonhar o Evangelho. A gente falou, tem pessoas que não se envergonham do Evangelho, mas são uma vergonha para o Evangelho. Porque chega um momento em que nós vamos ter que demonstrar para o mundo, por meio de ações e palavras, que Cristo é tudo, que o viver é Ele e que o morrer é lucro. Isso não são palavras de efeito, isso é uma confissão de fé, de alguém que sabe em quem tem crido. Quem sai andando e chorando. Isso é o retrato da igreja. Qual foi a ordem de Jesus em Mateus 28? Ide por todo mundo. Mas Senhor, vão nos odiar. Ide por todo mundo. Mas Senhor, vão nos rejeitar. Ide por todo mundo. Mas Senhor, vão nos perseguir. Ide por todo mundo. Mas Senhor, a perseguição está vindo até de dentro. Ide por todo mundo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, não pode olhar para trás. Eu e você não podemos olhar para trás. Não ache que é por acaso, irmãos, um dos versículos mais dolorosos, por assim dizer, que sai dos lábios do Senhor Jesus, e um versículo muitas vezes enigmático para alguns. No meio de um discurso, no meio de um sermão, Jesus fala uma frase aparentemente solta, em Lucas 21. Lembrai-vos, não é Lucas 21 não, é Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ó, uma frase solta. E aí acaba o versículo, é só esse versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas Jesus, o Senhor está falando de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Foi que ela fez assim de tão grave? Ela olhou para trás. Esse é o retrato da igreja hoje. Os desafios estão na frente, irmãos. Não olhe para trás. Retroceder não é opção. Não existe essa opção para a gente. Nossa opção é fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, irmãos, uma das coisas mais interessantes que eu aprendo quando eu vejo a natureza é que o Senhor que criou o homem, Ele criou a natureza. Vocês já observaram a água? Vocês já viram que os homens conseguem fazer algo chamado represa? E eles prendem aquela água durante um determinado tempo. Mas o que é que acontece? Aquela água está ali. Ela está o quê? Se fortalecendo. Tem uma hora que aquela represa não vai aguentar mais. Não sei se você já viu que todas as represas elas têm algo que se chama comportas. Que é para poder fazer uma liberação da água, justamente para evitar o quê? A destruição da represa. Tem uma hora, irmãos, que não consegue. Assim é o cristão. O mundo pode colocar obstáculos na nossa vida, mas ele não vai nos paralisar. Pois o Espírito que nos move é mais poderoso. Paulo ficou preso em Filipos, mas depois ele foi o quê? Solto. Ele ficou preso durante algumas horas, somente para recuperar a força e o vigor para pregar. Assim é você, assim sou eu. As dificuldades não vão nos parar, por isso não olhe para trás, não cometa esse erro. Os nossos desafios estão na frente. O nosso Senhor está esperando na frente, não atrás. Maldito aquele que, colocando a mão no arado, olha para trás. Não cometa esse erro que a mulher de Ló cometeu. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Irmão, semear vai ser doloroso. Esse povo chegou lá, e o que foi que eles encontraram?
os nativos, conhecidos como samaritanos, que fizeram de tudo para impedir a construção do templo e a construção dos muros. Não foi assim? E depois, irmãos, o que foi que aconteceu? Vocês lembram do profeta Ageu? O povo começou a se preocupar. Isso é natural. É natural a gente se preocupar com a nossa casa, é ou não é? Aqui nós temos pai de família. Então vamos imaginar que você chega em sua casa hoje, sua mulher chega lá e te diga: rapaz, tem uma goteira aqui, vai ficar na cabeça de Paulo Henrique. Ô Paulinho, você não vai fazer nada. Você fica nesse negócio nessa igreja e a goteira aqui na sua casa. Tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. O povo que voltou do cativeiro babilônico cometeu esse erro. Começou a se preocupar com as suas plantações, com as suas casas, e se esqueceram de reconstruir o templo. Aí Deus levantou um profeta. Deus sempre faz isso. Graças a Ele. Obrigado, Senhor, pelos teus servos. Ageu disse: vocês notaram que a casa de vocês não está ficando do jeito que vocês querem? Vocês notaram que a vida de vocês está igual um saquitel furado? Olha, imagine o irmão aqui pegando uma saca de feijão e chegando em casa e a saca vazia. Ainda bem que eu acho que ele foi no banheiro para orar. Aí, ó, já gritou misericórdia de lá mesmo. A vida de vocês é um saquitel furado porque vocês não estão fazendo o que Jesus vai mandar daqui a pouco. O que foi que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e certamente todas as demais coisas serão acrescentadas. E o povo de Ageu, o povo da época do profeta Ageu, aprendeu e começou rapidamente a reconstrução do templo. Quem sai andando e chorando, não foi fácil para esse povo reconstruir aquele templo. Eles choraram quando colocaram a fundação. Estava falando com José esses dias, né? José estava me falando como eles lembraram, porque o templo de Salomão era muito maior, mais suntuoso, mais glorioso. E aí imagine, irmãos, que o templo de Salomão era como se fosse do tamanho da nossa congregação, desse salão inteiro, e o templo que o povo estivesse construindo só esse altarzinho aqui. Aí o povo botava aquela pedra e chorava: meu Deus, que vergonha, o que vão dizer da gente, que o nosso templo é um nada. Como se Deus ligasse para isso. Deus tinha destruído aquele templo suntuoso. O que Deus queria e quer é adoradores, não um centro de adoração, até porque isso não existe. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você sabe o que é feixes? Era quando havia colheita do trigo. E o trigo era amarrado em feixes, né? Aquelas... aquilo comprido, né? Eu não sei como se chama, né? Aquele cano de trigo, não sei o nome técnico específico, né? E aí ele era amarrado em feixes, para depois ser processado. Disse: olha, vocês vão colher. E não tem como a gente olhar para isso, para esse versículo aqui, e não ser transportado em espírito para a passagem de Gálatas, capítulo 6. Você lembra que Paulo escreve aos Gálatas, na mesma linguagem? Não se engane o homem. Quem planta na carne. Quantas pessoas estão evangelizando na carne? Fazendo coisas na igreja na carne. Quem planta na carne, da carne colherá destruição. Mas quem planta no Espírito vai plantar chorando, mas vai colher a alegria da salvação. Que maravilha, irmãos, ter esse presente de Deus, que é a palavra dele, para nos lembrar nessa noite de tantas coisas que o Senhor já fez, mas Ele ainda fará muitas outras. Nada que acontecer aqui na terra, irmãos, pode se comparar com a alegria da nossa chegada no céu. Não se esqueça disso. Mais maravilhoso ainda vai ser você chegar no céu com uma grande caravana. Olhar para pessoas que vieram para perto de Cristo porque Ele usou você para convidá-las. Que alegria indizível.
Quero já fechar aqui. Eu estava conversando com a irmã Deval ontem. Acho que foi ontem, não foi, filho? Foi ontem? E a irmã Deval estava falando do filme Paulo, que ele tinha assistido, sei lá, pela 1000ª vez, né, filho? E o filme Paulo termina com uma cena assim tão linda. A gente sabe que não existe nenhuma base bíblica para isso, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, é tão bonito a gente imaginar isso, né? Que o apóstolo Paulo, que durante tanto tempo se sentiu culpado, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas ele também evangelizou tanto, irmãos. Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. E aí o apóstolo Paulo está chegando lá no céu. E ele vê pessoas que ele evangelizou de repente. Você está aqui. Estou. E ele se abraça. Se a gente consegue ter alegria e gratidão nesse mundo imperfeito, imagine no céu perfeito. Quanta gente não vai ter muito mais. Quantas pessoas vão te abraçar naquele grande dia? Glorificando a Deus por sua vida. Ó, irmãos, que o Senhor jamais, eu falo por mim, que o Senhor jamais nos deixe ser vencidos pelo mal. Ou se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfria. Oh, Senhor, não deixe que isso aconteça conosco. Eu oro, Deus, para que o Senhor produza em nós um grande derramamento do Teu Espírito, Senhor. Produzindo esse amor que se entrega completamente e sem restrições, Senhor, aos Teus projetos. Nos ajuda a entender que mesmo nós que temos responsabilidades com os nossos familiares, precisamos entender que a prioridade são as coisas do alto. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a não retroceder, mas a continuar avançando rumo à vida eterna. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, que estão padecendo de enfermidades, o pequeno Dylan. Abençoa o papai e a mamãe dele, Senhor. Continua dando essa força espiritual para que eles possam passar por esse momento difícil, que nós sabemos que logo vai passar, que nós vamos estar aqui com júbilo, como vimos hoje, agradecendo. Abençoa a vida da irmã Osana, Deus, que cada vez mais também possamos nos alegrar por meio da vida dela e de tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Ó Senhor, abençoa o irmão José, esse presente de Deus que o Senhor deu para a nossa congregação e que a gente não cuida dele como deveria, começar de mim. Esse jeito alegre dele e tão humilde que nos constrange. Abençoa ele, Deus. Ajuda a nossa congregação a cuidar, Senhor, desse servo precioso que o Senhor nos deu de presente para nos ensinar a Tua palavra e nos constranger com o testemunho dele. Ó Deus, ele que está dodói, cuida da saúde dele, fortalece o Teu pequenino. Falamos assim, apesar dele já ser um homem, mas esse é o carinho que eu tenho por ele, de pai para filho, e acredito que esse carinho quem colocou foi o Senhor. Guarda ele, Pai, principalmente a mente dele, o coração tão atacado. Abençoa, Deus, os nossos outros irmãos que estão padecendo enfermidades, como dissemos aqui no começo, a irmã Lita, que está também com chikungunya, o irmão Caio, que já está se recuperando, o irmão Quinho, o irmão Marcelo, o papai do irmão Marcelo está dodói, Senhor, e foi lá visitá-lo. Abençoa, Senhor, essa visita, essa viagem, que tudo seja feito para a Tua glória, Senhor, que a família dele seja salva, como vimos aqui no carcereiro. Abençoa, Deus, a vida da irmã Mirella, que está também padecendo de uma enfermidade, onde não se sabe ainda o que é, mas apenas sente dores fortes. Que o Senhor seja com ela, Senhor. Abençoa a nossa pequena igreja, Senhor. E nos ajuda a termos uma grande gratidão, porque grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós. E por isso estamos alegres. Que ao término da nossa reunião, na noite de hoje, a alegria nos acompanhe.
pois a bondade e a misericórdia estiveram e sempre estarão conosco, nós que somos caminhantes do teu caminho. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e não se esqueça de agradecer muito ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós.